Sejam muito bem-vindos ao canal Destravando, para você destravar qualquer bloqueio com relação à língua portuguesa e à redação. Então, neste vídeo, fica comigo até o final que você vai aprender a fazer uma estrutura padrão, uma estrutura básica para qualquer redação na sua vida. Qualquer, juro para vocês. Pode ser vestibular, pode ser concurso público, provas militares, enfim. Você vai ter noção de como fazer uma estrutura padrão para qualquer tema, tá bom? E para isso a gente precisa entender o quê? Os aspectos gerais e as funções básicas de cada parágrafo na sua redação. Então vamos lá. Normalmente a banca te pede para fazer uma redação dissertativa argumentativa entre 20 e 30 linhas. O ideal é que você consiga distribuir essas 20 e 30 linhas em 4 ou 5 parágrafos regulares, tá? Ou seja, mantendo o equilíbrio de linhas entre os parágrafos, tá? Não precisa ser assim um equilíbrio exato. Um parágrafo pode ter 5 linhas, o outro pode ter 6, mas não pode ter uma discrepância muito grande. Por exemplo, um com 2 linhas, o outro com 8 linhas, tá? Mantenha ali o equilíbrio de linhas, que isso dá um aspecto visual muito bacana para o seu texto. E você consegue também desenvolver as ideias de modo regular ao longo da sua redação. Então vamos lá, 4 ou 5 parágrafos. Como é que você vai dividir isso? Um parágrafo de introdução, 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Então, são 3 partes da redação, mas a parte do meio, ela pode ser 2 parágrafos ou 3 parágrafos, tá? Então, você vai fazer assim, um parágrafo de introdução, 2 ou 3 de desenvolvimento e mais um de conclusão. Isso vai totalizar 4 ou 5 parágrafos na sua redação. Lembrando de deixar aí o espaço inicial do parágrafo regular na redação inteira e também escrever até o final das linhas, tá? Para você não perder ponto com isso. Por exemplo, provas militares costumam descontar décimos de cada linha que você não escreve até o final. Também não pode passar a margem, tá? O espaço regular da linha, porque tem banca que não visualiza mesmo, porque a prova é escaneada. Por exemplo, no Enem, a prova é escaneada. O corretor ele não corrige a sua prova no papel, ele corrige na tela. E a redação ela é realmente escaneada no limite ali do retângulo da sua redação. Então, se você escrever além, por mais que no papel caiba, na tela não vai dar para o corretor visualizar. Você certamente vai ter prejuízo na nota com isso, tá? Então, vimos a estrutura geral, quantidade de parágrafos. Equilíbrio de linhas entre os parágrafos, ok. Agora vamos entender como que tem que ser cada parágrafo. Vamos lá, introdução. Em primeiro lugar, o que é uma dissertação argumentativa? É uma redação em que você apresenta um ponto de vista sobre um determinado tema, mas sem dizer que esse ponto de vista é seu, tá bom? Vou dar um exemplo aqui. Uma coisa eu falar assim: eu sou a favor das cotas raciais no Brasil. Isso é uma opinião, ok? E eu deixo explícita que é a minha opinião. Mas quando eu digo assim, no Brasil há a necessidade de se implantar cotas raciais devido a uma dívida histórica. Ok, nesse momento o que eu fiz? Eu continuei dando a minha opinião, mas eu não disse que era minha. Eu coloquei de tal maneira que parece que é uma verdade. E é isso que você tem que fazer na sua redação dissertativa argumentativa. Nada de usar eu penso, eu acho, na minha opinião. Não faça isso. Você coloca o quê? Você coloca simplesmente o seu ponto de vista como se ele fosse uma verdade. Isso vai dar muito mais credibilidade para a sua redação. Então, lá na introdução, você vai ter que ter mais ou menos 3 períodos, ou seja, 3 frases que vão da letra maiúscula até o ponto. Você vai colocar, então, uma frase para contextualizar o assunto, não é o tema ainda, tá? Vai colocar uma apresentação do tema e vai colocar aí a tese. O que é a tese? Malu vai escrever aqui para vocês. A tese é o seu ponto de vista sobre o tema, lembrando, sem dizer que é seu, sem na minha opinião, sem eu penso, sem eu acho, tá? Então, essas 3 etapas, essas 3 funções, elas têm que ser cumpridas no parágrafo de introdução, que vai dar mais ou menos 5, no máximo 6 linhas, tá? Depois você vai para o desenvolvimento. E aí, no desenvolvimento, você vai ter que apresentar argumentos que vão defender essa tese. Então, vamos supor que realmente o tema tem a ver com cotas raciais. Aí, lá na sua introdução, você apresenta que há necessidade de se implantar cotas raciais, de se implementar, né? Elas são necessárias
para a democratização das oportunidades no Brasil. Então você tem que dizer nos argumentos o porquê, né, que são importantes, tá? Então, por exemplo, você pode dizer que devido à questão histórica, né, do legado da escravidão, mesmo após a abolição, não houve uma reparação, né, e uma inclusão realmente verdadeira de oportunidades, uma inclusão tanto com relação à educação quanto com relação a políticas públicas. E por isso as cotas se fazem necessárias. Então, quando você justifica esse ponto de vista, você está argumentando, você está apresentando uma justificativa plausível, e isso se chama argumento. Na verdade, a gente argumenta o tempo todo na vida, né? Mas a gente não diz que é um argumento, né? A gente simplesmente faz intuitivamente. E agora eu estou mostrando um método para você fazer isso de modo consciente na sua redação. Então você vai eleger 2 ou 3 argumentos para 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento. E por fim você vai apresentar a conclusão. Lembrando, gente, que nos próximos vídeos, né, essa é uma sequência, um curso básico de redação. Depois a gente vai aprofundar isso muito, muito mais, tá? Mas nos próximos vídeos a gente vai ver como, né, estratégias para fazer uma introdução perfeita, estratégias para fazer um desenvolvimento consistente, estratégias para fazer uma conclusão maravilhosa, incrível, excepcional, para você ter nota máxima na redação. Mas nesse vídeo de hoje a gente realmente está apresentando só a estrutura padrão básica, tá? Então, vamos para a conclusão. E na conclusão você tem que apresentar o quê? Simplesmente você retoma esse ponto de vista, depois você apresenta uma reflexão final, né, a partir dos argumentos que você discutiu, e é bem legal você ter uma frase final como uma frase de efeito, pode ser uma citação, pode ser uma ressalva, pode ser uma reflexão, que feche, né, as ideias, amarre bem as ideias, é o que a gente chama de chave de ouro, e a gente vai ter um vídeo só sobre isso aqui nesse canal para você arrasar também na sua conclusão. Então, gente, é o seguinte, normalmente quando a banca pede título, por exemplo, provas militares exigem título, aí você tem que colocar o título de preferência linkando, fazendo uma conexão com essa frase final, porque aí você cria um projeto de texto circular, né, e atrai a atenção do leitor. E aí, nesse caso, você consegue, né, fazer com que a sua redação ela seja, de fato, um projeto bacana, com início, meio e fim, tá? Então, nos próximos vídeos aqui, a gente vai trabalhar estratégias, macetes, truques, para que você consiga otimizar o seu tempo e fazer uma redação perfeita para qualquer concurso. Depois a gente especifica melhor as características de cada concurso, tá bom? Os critérios do Enem não são os mesmos que os critérios, por exemplo, da UERJ, que é uma universidade estadual aqui do Rio de Janeiro, não são os critérios da VUNESP, que não são os critérios dos concursos militares e por aí vai, dos concursos públicos, né? Mas a gente vai especificando. Se você, por acaso, né, se você porventura tem a necessidade de saber um pouco mais sobre alguma banca específica, escreva aqui nos comentários. Não deixe de ativar as notificações. Coloca o sininho aí para você receber mais conteúdo de qualidade, para você melhorar muito aí no seu objetivo. Conta para mim o que você quer fazer, qual prova você está tentando, que eu estou bem interessada em saber um pouco mais de você. Me siga também nas redes sociais, GMarquesProf, tá aqui, ó, para você acompanhar. E acompanhe aqui a nossa sequência, esse curso básico de redação, que eu tenho certeza que você vai crescer muito com isso. Um grande abraço, fiquem bem, até o próximo vídeo.